É para a gente enxergar melhor a letra. Tá ótimo. Dando continuidade a Atos, vimos a respeito das 12 testemunhas, iniciando o ministério em Jerusalém, os apóstolos. E agora nós estamos vendo os 3 pregadores, na expansão do reino de Deus, além de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vimos que Estevão, o primeiro pregador, confronta, exorta e prega ao sinédrio. Com isso é gerada a morte dele por condenação lá no sinédrio. Lá nós vemos a primeira vez aparecendo a figura de Saulo, consentindo com a morte de Estevão e dando início ao seu ministério de perseguição da igreja. Depois nós vemos Filipe. Filipe, quando começa a perseguição à igreja, e eles começam a perseguir os discípulos, não os apóstolos eles mantêm Jerusalém, os discípulos se dispersam e Filipe vai para Samaria. Lembrando que Samaria e Israel são inimigos. E ele vai exatamente ali, ele sendo judeu, pregar em Samaria. Depois nós vemos ele indo pregar para o eunuco etíope, lá no deserto, no sentido de Gaza. Ele sai de Samaria, aonde o evangelho está com sucesso de crescimento, e vai pregar para um só homem, um etíope. Esse etíope crê, é batizado e leva o evangelho para a Etiópia. E na Etiópia, a partir desse eunuco, começa a ter o conhecimento de Jesus e das Escrituras. E sempre manteve essa postura de conhecimento. Agora nós chegamos diante de Saulo. Saulo, ainda Saulo, não Paulo, ele iniciando a sua perseguição. Gente, eu estou abaixando aqui, que vai que toque, né? Esqueci de fazer isso antes. Então nós vamos ver a respeito da conversão de Saulo. Então nós estamos diante desse livro dos 3 pregadores, o terceiro pregador é Paulo. E nós podemos observar aqui o crescimento qualitativo e quantitativo da igreja, vista nesses 3 personagens. A conversão de Saulo se dá por meio de Cristo. E Cristo deseja preparar Saulo para levar o evangelho aos gentios. Por isso que ele é um missionário aos gentios. Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Percebam, Saulo, ele era um fariseu, zeloso pela religião, zeloso pela lei, zeloso por Deus. E nesse zelo, ele enxerga na igreja cristã uma seita. E o que se passa no sentimento de Saulo? O líder deles morreu. Agora só falta perseguir os discípulos para aniquilar esse problema. Liquidar com essa raça. Que é o que estão tentando fazer? Nunca deixar de tentar fazer isso. Exterminar os cristãos.
Vocês não estão percebendo o perigo que nós estamos correndo no Brasil. O Brasil está prestes a iniciar um movimento de perseguição aqui. Já está havendo, mas só que daí vai oficializar. É só a esquerda ganhar. Não precisa mais nada que isso. É só eles derrubarem a urna de novo, e aí nós vamos ver como cristãos a situação. A deputada pessoal fez esse levantamento essa semana agora no plenário e está botando isso em projeto de lei. Alguma coisa referente a cercear a liberdade de culto, de alguma forma, em praça pública, alguma coisa, que faz referência a racismo, a perseguição, isso, e etc. Então, estão usando esses tributos bíblicos para criar um projeto de lei para atacar a igreja. Sim. Estou falando na Sim. semana. Está ocorrendo, eu sei, tenho acompanhado, e a coisa está pegando um rumo muito ruim. Muito ruim, mas pode ser bom. Sim. Teve perseguição da igreja lá. Como a igreja estava tudo lá em Jerusalém, lembrando que o Senhor mandou ir para Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Mas lá em Jerusalém estava gostosinho, estava bom. Então, Deus manda uma perseguição para eles cumprir a vontade dele. Como aqui o povo falta uma posição determinada, eu entendo e tenho falado isso desde lá de trás, que Deus está pondo juízo sobre a igreja, pela flacidez de fé que tem. Pode entrar, meu irmão. Só uma maravilha, Siriane. Obrigado aí. Muito bem, versículo 2. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Note, ele vai ao Sinédrio, pede cartas para ir para as sinagogas de Damasco. Damasco é o seguinte: Jerusalém, Judeia, Samaria, Damasco está aqui. Cesareia, um pouquinho antes, para onde Filipe foi morar. Tá? A fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, é a maneira como eles chamam os cristãos, aqueles do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, Reinaldo, faz um favor para mim. Dá uma olhadinha lá, vê se está acontecendo alguma coisa. O pai da... tá. Então tá bom. Tá visto. Depois deem uma ligadinha para ela. Muito bem. Essa é a situação. Paulo perseguindo. Versículo 3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Meus irmãos, Lucas, em Atos, ele cita 3 vezes a conversão de Paulo. Então nós vemos que não existe uma contradição entre as informações, mas as informações são complementares, dando uma ampliação dos acontecimentos em seus detalhes. E nós vamos ver os 3 textos. Tá? Para nós entendermos todos os detalhes da conversão de Paulo. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O pessoal fala que ele caiu do cavalo, né? O texto não fala nada de cavalo, nem de camelo, nem de nada. Fala que ele caiu. Tá? 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Meus irmãos, imagina o sentimento dele nesse momento. A confusão mental que deu na cabeça dele. Jesus morreu, foi sepultado, agora só falta acabar com os discípulos. O
Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí, puxa, esse povo está falando que ele ressuscitou. E ele está falando comigo. Olha só o estado emocional dele. Pastor, deixa eu perguntar. Quando ele fala assim, quem és tu, Senhor? Ele literalmente viu Jesus. Olha, Só ele. sim, a gente vai ver isso pelos 3, tá? Que vai entrar os vários detalhes. Versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Note que aqui está bem resumido. Vai ter mais detalhes disso. 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Eles ouviram uma voz. Nós vamos ver pelo andamento dos outros textos que eles ouviram, mas não entenderam. Tá? 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Veja só, Paulo, todo orgulhoso, cheio de si, o poderoso, agora precisa pegar pela mão para poder sair daquele local. 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Agora, ele estava de regime? Não. A gente vai ver pelos textos que ele estava orando. Tá? 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ananias, um discípulo. Como cada um de nós é um discípulo. Um homem comum. Não era o presbítero, o pastor, não. Deus chama um homem comum para cumprir uma vontade dele. 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. 12. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Note, aqui está sintetizando. 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele tinha a carta do Sinédrio, né? 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os não-judeus, e reis e autoridades, bem como perante os filhos de Israel. Tá? Então, ele vai ter uma ação ampla. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo foi perseguido, sofreu, porque ele precisava aprender com isso. Ele precisava crescer na fé. Ele precisava depender de Deus. 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. De novo, Ananias, um crente comum como eu e você, impõe as mãos, ora, e ele é curado. Manifestação do Espírito Santo, como eu falei da outra vez. 18.
Imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aqui está a conversão de Saulo. Muito bem. Mas, capítulo 22, versículo 3. Aqui Paulo está num discurso lá em Jerusalém. Tá? 22, 3. 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele está falando para os judeus, que ele é judeu, zeloso, instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos mestres. 4. Persegui este caminho, os cristãos, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Então, olha só, ele está falando até a morte, então não está se limitando a Estevão. Tá? 5. De que são testemunhas o sumo sacerdote, olha só, ele está falando em Jerusalém, para os judeus, e a testemunha dele é o próprio sumo sacerdote. E todos os anciãos, o sinédrio. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco. Então, ele recebe carta com autorização de perseguição, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. 6. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, olha só, a luz foi tão intensa, não é de tarde, não é de noite, ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, é a manifestação da glória de Cristo, que é mais intensa do que o sol do meio-dia. Por isso que ele ficou cego. 7. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Note, as informações estão chegando e somando a respeito da sua conversão. 8. Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então, aqui a informação está chegando ainda mais clara. O Nazareno. 9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então eles ouviram a voz, mas não entenderam. 10. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. 11. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, está vendo? Guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Notem, alguém de bom testemunho, de uma fé vigorosa em Cristo. E todos testemunhavam isso. 13. Veio procurar-me e, pondo-me junto a mim, disse: Saulo, irmão. Olha só. O Ananias, ele estava com receio, mas o Senhor falou: não, esse para mim é um vaso. Ele já chama de irmão. Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então, já estava enxergando. 14. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade
veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Meus irmãos, olha os detalhes aqui que se perguntou. De antemão, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. De antemão, te escolheu. Para conheceres a sua vontade. Veres o justo. Ele viu. O justo é o Senhor. Ouvires a voz da sua própria boca. Ele viu e ouviu. Tá? 15. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Então aqui, ele é chamado, ele não só se converte, mas ele é chamado ao apostolado. 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados invocando o nome dele. Então esse testemunho de batismo, lembrando que o batismo não salva, mas é uma demonstração da obra de Deus na vida do crente. E é o que está acontecendo aqui. Muito bem. Mas uma terceira vez aconteceu isso. Agora num testemunho. Lembra que nós vimos no texto anterior? Que ele era testemunha diante dos reis? Muito bem. Capítulo 26, versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Diante de quem que ele está? Ele está diante de Agripa. Agripa é o bisneto de Herodes. Aquele Herodes é Herodes Agripa, o grande. Aquele Herodes, o grande, é aquele que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu. Esse é o bisneto. É Agripa, Herodes Agripa II. Ele está diante desse. Tá? E ele está diante de Festo, que é o governador lá na Judéia. Então, reis e autoridades. Lembra que o Senhor levantou ele para ser também testemunho diante destes. Tá? 5. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, Paulo está dizendo, eu sou conhecido de todos eles, judeus. Por quê? Ele estava sendo preparado e já estava na condição de rabino. Tá? Ele era doutor da lei. 5, 6. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Que promessa? Lembra que eu expliquei a questão da circuncisão? A circuncisão é para que essa aliança não seja esquecida. Não tem nada a ver com batismo. 7. A qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. A promessa. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Ele está sendo acusado o quê? De traidor. Tá? Vamos lembrar, Saulo se converte em Damasco, vai para Jerusalém, de Jerusalém ele volta para Tarso. Fica 9 anos em Tarso. E lá ele é fustigado por vara. Por que fustigado por vara? Porque no sistema judaico, devia ser assim nas igrejas também, sabe, gente? O sistema judaico nesse ponto é legal. Como que funciona? Se o cidadão judeu se desvia da fé, levam lá para o sacerdote. E o sacerdote dá 40 varadas menos uma, porque não está obedecendo a palavra. Isso. Aí, eu acho que o sistema disciplinar fica legal. Tá?
Por isso que ele apanhava dos sacerdotes, porque ele estava se desviando, segundo eles. Tá? 8. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eles não criam nisso. 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Então, qual era a condição dele como judeu? Perseguidor. E ele, isso por zelo de fé. Tá? 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. O voto de pode matar. 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Então, ele instigando, tortura, né? E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Não só onde tinha sinagoga. 12. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então está lá, perseguindo. 13. Ao meio-dia, ó rei, ele está falando com o rei, está vendo? Indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Note, vai somando as informações. 14. E caindo todos nós por terra, olha só, a luz foi tão intensa que ninguém conseguiu nem parar em pé. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. O que quer dizer isso aqui? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar é da foice. A ideia aqui é de um burro selvagem. E aguilhão é aquela vara que tem um ponteiro. Então, cutuca o bicho e o bicho revida dando coice. É isso que Deus está falando na pessoa de Jesus para Saulo. Não adianta resistir. Dura coisa é se você ficar escoiciando o quanto eu te cutuco. 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda. Então, ele ia aparecer. Como apareceu? Vamos lembrar que Paulo estava em Damasco, foi para o deserto, ficou lá 3 anos. Não aos pés de Gamaliel, aos pés de Jesus. Tá? 17. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Então, ele estava perseguindo, agora ele vai ministrar. Ele vai testemunhar. Ele vai pregar. 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Gente, às vezes o pessoal acha que eu sou exagerado, que eu falo que o mundo jaz no maligno, que os homens são filhos do diabo, que estão na unha do bicho. Está aqui. É Jesus falando, converteres das trevas para a luz, potestade, e da potestade de Satanás para Deus.
a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa é a situação daqueles sem Cristo. Trevas, potestades de Satanás. Essa missão que foi dada a Paulo como apóstolo, mas foi dada a nós pelo ID, como discípulos, como crentes, para resgatar as pessoas do império das trevas, das mãos de Satanás. Quais são os sinais da conversão de Saulo? Devem ser os sinais da conversão de qualquer um. Quais são esses sinais? Primeiro, ele teve um encontro pessoal com o Senhor e ouviu a sua voz. A voz do Senhor está aqui. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No encontro pessoal, no momento onde você vai ser confrontado pela palavra de Deus. Segundo aspecto, Saulo teve o desejo intenso de obedecer e fazer a vontade de Deus. Esse é um sinal que ele se converteu. E esse continua sendo um sinal de quem é convertido. Terceiro aspecto, Saulo começou a orar. Precisamos? Isso é um sinal de que a gente é nascido de novo. Saulo foi batizado. Teve uma identificação, um testemunho público. Paulo foi unido ao povo de Deus, pertencia ao corpo de Cristo. Como nós devemos pertencer a uma igreja. Paulo começou a testemunhar, obrigação de cada um, todos nós. Saulo cresceu na graça. Precisamos estar crescendo. Isso são os sinais da conversão. Destes sinais que estão levantados aqui, você se sente cumprindo todos eles? É uma questão muito que você sabe a resposta da sua vida, da sua intimidade, da sua mente. A questão é o seguinte, meus irmãos, o cristianismo é um movimento de leigos, como nós, entre os quais alguns se qualificam para servir de maneira especial. Presbíteros, diáconos, entre os leigos, entre os crentes comuns. E não uma classe especial denominada de clero. Gente, nós temos que entender o seguinte, o clero não é bíblico. O clero vem do paganismo. O clero não tem instrução na Bíblia para clero. As instruções bíblicas são para o povo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja, aonde entre alguns ali, segundo Timóteo, né, que a gente vê a lista das virtudes daqueles que devem servir a Deus. O clero, ele não serve, ele domina. O clero, ele paganiza. É só vocês verem um pouquinho de história da igreja e vocês vão ver que sempre o clero está por trás da mortandade, da perseguição aos cristãos. Mas da onde é o clero? Do cristianismo. Cuidado, cuidado. A Bíblia não ensina clero. Clero vem do paganismo. Muito bem. As maiores vitórias conquistadas pela igreja são de cristãos informais, como a nossa igreja. Então, se alguma coisa tem que acontecer aqui em Lambari, depende só de cada um de nós. Terceiro aspecto, o futuro do cristianismo depende de homens e mulheres comuns. Não depende de clero. O clero vai ser
a religião que vai entrar na tribulação, porque não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado de pessoas comuns. Uma igreja que se restringe aos especialistas, ao clero, para testemunhar a palavra de Deus, eles estão violando o cabeça da igreja, que é Cristo. Cristo deu uma ordem para nós, pessoas comuns, pregarmos. Mas não, os crentes hoje gostam de ficar sentados e dar uma ofertinha para pagar. Pastor, missionário, quem fale, já que a gente não fala nada. Mas não é isso a vontade de Deus. Isso é uma oposição à vontade de Deus, na verdade. Então isso está violando a intenção do seu cabeça, Jesus Cristo. O evangelismo é para todos praticarem. E o evangelismo efetivo, produtivo, é o evangelismo pessoal. Não adianta, vamos fazer um grande culto na praça, vamos trazer um cantor aí e junta uma multidão lá. Aonde está a multidão que diz crer em Jesus, que enche as praças, que fazem a marcha para Jesus? Aonde estão esses crentes? Aonde está a fidelidade desses crentes? Não tem, não existe. Cada um tem o seu papel no evangelismo pessoal. Pessoal. Tenta evangelizar alguém pessoalmente. Para depois a pessoa ser encaminhada para uma igreja onde ela é ensinada, doutrinada, orientada, fortalecida na fé. A igreja é onde se reúnem todos os que creem. Aqui é o quartel-general para nos fortalecermos. Mas a guerra está lá fora. Essa é a realidade. É isso que nós temos à nossa frente. À minha frente, à sua frente. Se você nunca experimentou fazer um evangelismo pessoal, comece. Mas não sei. Ninguém nasce sabendo, tem que começar. Tem que começar. As dúvidas é aqui. Escuta, precisamos saber mais. Vamos lá, vamos marcar um dia para a gente estudar só a questão do evangelismo. Eu tenho um método de evangelismo. Eu ensino passo a passo para vocês. O porquê de cada argumento, o porquê de cada passo, está baseado nas informações que a gente encontra na religião que o pessoal é ensinado, mas não é bíblico. Aí você tem que ir pontuando para que a pessoa possa compreender a verdade e se identificar com Cristo. Está aí o desafio. O desafio só está aumentando. Uma única alma até o final do ano. E ore por aqueles que você não quer orar. Saulo era um desses. Mas ele foi transformado. E esse é o grande ponto do texto de hoje. O poder do evangelho, o poder transformador. Eu sempre falo isso. Tem jeito para todos. Teve jeito para Saulo. Tem jeito. E o instrumento sou eu, sou você. Somos nós. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela Tua grande obra com nossas vidas.
pelas transformações que ocorreram e que ainda devem ocorrer em nossas vidas. Mas nós clamamos que o Senhor nos use como pregadores, proclamadores, Senhor, da mensagem de salvação. Para isso, ó Deus, precisamos estar íntimos de Ti, no conhecimento da Tua vontade, da Tua palavra, e que o Senhor tenha conhecimento de nós através das nossas orações. E que possamos, Senhor, estar produzindo frutos para o louvor da Sua glória. Que vidas possam ser resgatadas. Que tenhamos o privilégio de sermos o instrumento nesse processo. Que possamos fazer isso pela fé, pela direção e pelo poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. Assim nós oramos no nome de Jesus, o Senhor. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que tenha cada dia derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, a nos consolar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?